Toda pessoa faz o melhor que pode. Já deve ter acontecido a você incontáveis vezes. No fim do dia, ao avaliar tudo o que aconteceu, suas ações e reações, você pensa: puxa, eu poderia ter feito diferente. Talvez você considere que seja a única pessoa a ficar presa nesse loop infinito, mas você não está só. Muito pelo contrário. A imensa maioria das pessoas perde horas, dias, semanas, meses tentando completar as histórias com outros finais, revendo milhares de vezes em seus pensamentos as situações vividas e calculando infindáveis outras formas de dizer, fazer, responder, calar, em cada uma das cenas que compõem o enredo em questão. Quanto mais a situação pega, entre aspas, mais tempo desperdiçamos nesse exercício completamente inútil e, mais do que isso, muito perigoso, significativamente danoso, que aos poucos vai minando nossa autoconfiança. Aqui vão uma recomendação e uma boa notícia. Apenas pare com esse autoflagelo. Você fez o melhor que podia. Confie. Resista à tentação de refutar esse meu argumento, por mais absurdo que lhe pareça. E por mais que seja tentador rebatê-lo, você realmente sempre fez o melhor que podia. Ok, você pode até considerar que então podia pouco, mas era o melhor até ali. Você já deve ter ouvido a expressão engenheiro de obra pronta. É aquela pessoa que, depois de tudo feito, vem dizer que algo poderia ser melhor ou, pior ainda, critica tudo que está feito. É muito irritante e injusto, certo? Porque a pessoa não estava lá. Não sabe como tudo aconteceu, não faz ideia dos desafios de ter de decidir e fazer na hora, sem ter mais elementos para ser mais assertiva. Acontece que, sem perceber, você faz o mesmo consigo, quando julga tão severamente seus passos. A única diferença é que você é, ao mesmo tempo, quem fez o melhor que pôde e aquele que critica a obra pronta, sem considerar que a vida não tem pausa nem replay. Eu me sirvo de uma fala famosa do grande filósofo Mário Sérgio Cortella, que diz que capricho é fazer o melhor com o que se tem, até se ter condições melhores para fazer melhor ainda. Capricho, cuidado, esmero, não tem nada a ver com perfeição, mas sim com, sem neuras, aplicar todos os seus melhores esforços e recursos para fazer a melhor entrega que estiver ao seu alcance. E sejamos francos, a vida muitas vezes nos pega de surpresa, exigindo de nós uma reação rápida, portanto passível de muitas imperfeições. Uma amiga muito querida me ensinou um ditado italiano que, traduzido, diz mais ou menos o seguinte: o homem propõe e Deus dispõe. Há uma adaptação brasileira que diz que o homem planeja e Deus ri. No fim das contas, a ideia é que, por mais que queiramos planejar e ter controle das variáveis, essa é apenas uma ideia tola e irreal. Um princípio do coaching muito útil para nos organizar sobre a realidade concreta é que a vida é como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. E se tem algo previsto, é que imprevistos vão acontecer. A gente reluta, mas sabe que muito da graça da vida reside exatamente neste imponderável. Por isso é tão certo afirmar que você sempre fez o melhor que podia com as condições que tinha até ali e as informações de que dispunha. É que, imediatamente após constatarmos que algo deu errado, tudo parece óbvio, mas na verdade é uma informação nova, aprendida precisamente por causa do erro, portanto impossível de se saber antes. Apenas conforme-se e siga. É impossível rebobinar, então avance e acerte um pouco mais na próxima. É como aquela pessoa que saiu de casa vestida e preparada para o dia de sol que se pronunciava pela manhã, com o astro-rei lançando seus raios fulgurantes sobre o gramado, fazendo cantarem os pássaros e espremerem-se os olhos para enfrentar a luminosidade, mas com o cair da tarde, invadido o céu pelas nuvens escuras, veio a inesperada tempestade. Surge então a frase dita em lamento: eu poderia ter trazido meu guarda-chuva. Mas não podia. Como poderia, se todas as informações levavam a crer que seria um lindo dia e seco? Eu costumo brincar com as pessoas que atendo, perguntando a elas se poderiam ter vindo com outra camisa, outra calça ou outro sapato. Elas quase sempre respondem que sim, como se fosse uma resposta óbvia a uma pergunta tola. Eu retruco. Então, apareça agora, aqui, na minha frente, com outra camisa. E claro, isso dá um choque na cabeça da pessoa, que normalmente se justifica dizendo que desse jeito não é possível. Esse é exatamente o ponto.
E eu explico que quando você ou eu escolhemos uma roupa para sair de casa, esta pode parecer uma decisão aleatória, mas não é. Por alguma razão, aquela nos parece a escolha certa. E é porque sempre decidimos com os elementos de que dispomos. E uma vez que novos elementos se apresentem e nos mostrem que há outras possibilidades melhores, já teremos algo incorporado ao nosso repertório para situações futuras. E está tudo certo. Caso não compreendamos essa realidade simples, mas profundamente relevante, correremos o risco de nos culpar por não sabermos tudo, como se fosse possível. Mas de culpa a gente fala no próximo capítulo. E assim, nos desencorajar pouco a pouco, nos tornando menos dispostos e diligentes. Perceba a sofisticação desse funcionamento. Se eu me convenço de que faço análises ruins e tomo decisões equivocadas, passo a achar que sou inadequado por errar além da conta. Isso pode fazer com que eu me encolha diante da vida para errar menos, mas, como vimos, estarei evitando a própria vida. Caminhe e o caminho se abrirá, tendo a tranquilidade de que os passos que der serão os melhores que você pode dar a cada tempo com aquilo que tem até ali. Via de regra, o importante é iniciar qualquer jornada ou projeto, mesmo que apenas com os recursos iniciais, porque os demais vão se apresentando no trajeto. É ter clareza de que vamos tropeçar, mas tudo bem, porque acima dessa constatação há de estar a fé. Até nas empresas modernas tem sido assim. O que antes era feito com projetos longamente planejados por anos a fio, hoje é feito com um conceito chamado MVP, Mínimo Produto Viável. Pode ser, muitas vezes, quase um rascunho, porque, como o próprio nome diz, é a versão minimamente apta a ser testada, justamente para validar a hipótese, para ver se há viabilidade e aplicabilidade do conceito imaginado. E veja só, não raro, esses projetos tomam rumos completamente diversos de sua concepção original, caminhos que jamais seriam possíveis sem os aprendizados da experimentação e dos erros cometidos. Para encerrar, divido uma breve história da minha experiência em romarias. Na primeira vez que fui de Pouso Alegre a Aparecida a pé, um trajeto de 170 quilômetros, vencido em 4 dias de caminhada, com as melhores companhias que você pode imaginar, como eu nada sabia sobre aquela fantástica vivência e muito menos conhecia o caminho e seus pontos de parada, eu vivia aflito para saber a quantos metros e minutos estávamos do próximo checkpoint. É que em cada um deles tínhamos um tempinho para descansar, alguma coisa gostosa para comer e a oportunidade de refazer curativos, ajeitar roupas e calçados, recobrar a energia para seguir. Em suma, eu só pensava em chegar. Chegar na próxima parada, no local do almoço, no grupo da frente, no destino daquele dia e, por fim, em Aparecida. Tanto assim que, quando avistei a Basílica, senti um misto de alegria e tristeza. Alegria porque estava prestes a vencer um desafio inacreditável para mim até ali. Tristeza porque percebi que aquela experiência surreal estava chegando ao fim. Mas a parte que quero contar é que se no primeiro ano eu escolhi o caminho mais seguro no trecho a ser feito no terceiro dia, entre Santo Antônio do Pinhal e Pindamonhangaba, o que ia pelo asfalto, no segundo ano eu decidi que iria pelos trilhos do trem. E que escolha acertada, que paisagem inesquecível. Durante todo o trajeto da minha segunda romaria, a pressa e a ansiedade de chegar deram lugar à contemplação. Eu queria curtir cada minuto do caminho, cada dedo de prosa. Já havia aprendido que chegar é um mero detalhe. O caminho pelos trilhos é longo, quase hipnótico, tanto pela vista do horizonte quanto pelos milhares de dormentes que precisamos pisar atentos para cumprir a etapa em segurança. Em determinado momento, me peguei me perguntando quanto tempo eu ainda andaria nos trilhos até chegar ao asfalto para encontrar o restante do grupo. É que aquele caminho era novo, percorrido por mim pela primeira vez. Era natural que eu fosse tomado pelo mesmo, e pouco sagaz, pensamento de outrora. Mas felizmente, eu logo me dei conta, me conectei novamente, e pisando cautelosamente cada régua de madeira sobreposta pelo aço, pensei: cada dormente que eu piso é um dormente que deixei para trás. Cada dormente que eu piso é um passo que estou mais próximo do meu destino. Eu só preciso continuar andando. Toda romaria, por mais longa que seja, começa com o primeiro passo. E cada um deles é fundamental, igualmente importante, pois faz parte da caminhada.
Mesmo já tendo feito várias, posso afirmar que cada uma é única. E embora me aprimore a cada vez que vou, fica claro que a forma como vivi cada edição foi o melhor que eu podia. E os erros, ou aprendizados, são perfeitos na sua imperfeição para pavimentar os caminhos futuros. A gente só precisa continuar andando.